Seja muito bem-vindo ao Falando Grego. Eu sou Constantino Jorge Kalapodopoulos, médico ortopedista, e hoje vamos receber um convidado que deixou uma marca profunda na formação médica e na assistência e saúde em Uberaba em todo o país. Ele é anestesiologista, mestre e doutor na área, ex-professor e reitor da UFTM, responsável por transformações importantes no Hospital de Clínicas e ainda colaborou diretamente com o desenvolvimento da saúde suplementar como diretor do Conselho de Administração da Unimed Uberaba. E em atividade profissional como médico anestesista no Hospital Unimed Uberaba. Um líder que formou profissionais, administrou desafios gigantescos e ajudou a projetar nossa instituição ao cenário nacional. É uma honra receber aqui, ao Falando Grego, Dr. Nilson Camargo Roso. Eu vou fazer uma síntese do seu currículo, que eu ficaria aqui mais ou menos umas 2, 3 horas, né, Dr. Nilson? O Dr. Nilson Camargo Roso é filho do senhor Anatólio de Araújo Roso, de Dona Maria de Camargos Araújo, nascido em 3/3/1946 em Uberaba. Em 54 a 57, seu curso primário no Grupo Escolar Minas Gerais. 58 a 61, curso ginasial na Escola Normal Professor Leôncio Ferreira do Amaral. Difícil saber quem não passou por essa escola maravilhosa, né? Hoje, Colégio Castelo Branco. 62 e 64, curso científico no Colégio Diocesano de Uberaba, outro colégio fantástico também, que tem uma história enorme de várias décadas, de vários séculos aí em Uberaba. 65 a 1970, o curso na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, da qual eu tenho uma honra muito grande de ter sido aluno do professor Nilson. Esse é o grande trunfo nosso, de ter sido aluno do professor Dr. Nilson de Camargo Roso. Em 1970, formado pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, hoje Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 71, fez a sua especialização em anestesiologia no Hospital Pedro Ernesto da Universidade Estadual da Guanabara, hoje é a UERJ. Em 72, estágio no Centro de Terapia Intensiva, no Hospital da IASEG, que é o Instituto de Aposentadoria dos Servidores do Estado da Guanabara, hoje chamado IASERJ. Trabalhou junto ao laboratório Jário Ramos e trouxe para Uberaba a prática do equilíbrio ácido-básico. Essa foi a grande aula que nós tivemos, me lembro muito bem disso, na faculdade, sobre equilíbrio ácido-básico. Pouca gente sabia o que era um equilíbrio ácido-básico. Foi admitido como professor na UFTM em 1973. Professor de anestesiologia de 1973 até 2016. Foi tesoureiro da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba, diretor do Departamento Científico da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba, paraninfo de formandos da FMTM, patrono dos formandos da UFTM em 91, 5 vezes professor homenageado pelos formandos da UFTM. Em 79 e 81, foi presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba. Em 81 e 83, vice-presidente da Associação Médica de Minas Gerais, presidente da Regional do Triângulo Mineiro da Associação Médica de Minas Gerais. Em 89, diretor da UFTM, hoje a antiga FTM, presidente do CODESF, do Conselho dos Diretores de Instituições Federais Isoladas, 1993 a 97, diretor da FMTM, criou a residência médica em anestesiologia em 1980 na UFTM, a primeira do interior em Minas Gerais. 1980 a 2016, supervisor da residência de anestesiologia da FMTM. De 1984 até 2016, foi o representante do Centro de Ensino e Treinamento de Anestesiologia da UFTM, junto à Sociedade Brasileira de Anestesiologia. 1987, como diretor da FMTM, implantou a pós-graduação Stricto Sensu, criou e implantou a TV e rádio universitária da UFTM, da qual eu tive a honra de trabalhar
com o Dr. Nilson e junto com seu irmão, que foi um dos diretores da Rádio e TV Universitária, muito honrado com isso. E em 1999 e 2003, o Dr. Nilson fez o seu mestrado em anestesiologia na Faculdade de Medicina de Botucatu. O NESP, estudo das alterações hemodinâmicas e renais pela injeção de doses elevadas de clonidina no espaço peridural do cão. E, atualmente, recebeu um cargo muito importante como membro da Academia de Medicina de Minas Gerais. Esse é parte, ainda tem mais alguma coisa, de um grande currículo. Fez o seu doutorado em anestesiologia também lá em Botucatu, e um estudo sobre isquemia e reperfusão renal em ratos anestesiados com isoflurano. Isso sobre uso da CAP, da Unesp. E em 2016 apresentou-se como professor da UFTM, posse na Academia Mineira de Medicina, agora em junho de 2025, e 3 fatos marcantes em sua vida. Influência na escolha pela anestesiologia pelos colegas João Abrão e José Otávio Costa Auler Júnior, formados em 1972. Dos 72 formandos de 1979, 18% optaram pela anestesiologia. E na eleição de 2010 para reitor da UFTM, ambas as chapas candidatas, situação e oposição, fecharam questão na sua escolha como presidente da comissão eleitoral. Dr. Nilson, seja bem-vindo. Como o senhor gosta de ser apresentado hoje? Como anestesiologista, professor, gestor ou tudo isso? Constantino, primeiro vou agradecer o convite, né? Não apenas pelo prazer, mas pelo dever de estar aqui. É difícil negar um amigo quando pede. Eu não exerço mais cargo de docência. Eu aposentei em fevereiro de 2016. Não tenho nenhum cargo mais em gestão. Hoje eu exerço apenas a profissão de médico na especialidade de anestesiologia e, de uma maneira bastante simples, prefiro ser chamado de anestesista, né? Mesmo porque, quando você chama alguém de doutor ou de professor, eu tenho dito que você, com frequência, coloca essa pessoa num pedestal. Afasta um pouco, então tira a intimidade e a capacidade de diálogo, de conversar. Como a anestesiologia evoluiu desde o início de sua carreira até o momento, até hoje? O que ocorreu de evolução na anestesiologia para o trabalho de vocês nos hospitais, nos ambulatórios? A pergunta é desde que eu me formei. Desde que você se formou. Existem alguns aspectos bastante interessantes. A medicina é uma ciência baseada hoje muito em protocolo. Eu não faço o que eu quero. Os trabalhos são científicos, publicados por revistas internacionais de grande impacto e que chegam aqui no nosso interior. Então, o que houve na anestesiologia? Desde coisas bastante simples, por exemplo, umas agulhas de raquianestesia que eram calibrosas, davam muita cefaleia pós-punção. Hoje, praticamente, as agulhas finas dão 0,3%. Outro aspecto, o conhecimento da ação da farmacocinética dos anestésicos, principalmente até dos anestésicos locais, já que houve mortes também por anestésicos locais, hoje o pessoal já conhece bem. Um dos aspectos que mais evoluiu na anestesiologia foi a monitorização. Eu digo que no passado era o paciente, o anestesista, um aparelho de pressão e um esteto, e você bem colado no seu paciente, observando a cianose ou não nas mucosas e na ponta digital. O que hoje evoluiu na monitorização que o senhor informa? O que tem de diferente hoje nessa monitorização nos dias de hoje, dentro de uma sala de cirurgia?
é passar da idade da pedra, né, para a idade moderna, né? Desde o oxímetro, que é uma situação bastante simples do dia a dia, qualquer hospital tem, até em ambulatório, se compra em farmácias. Ele te dá a saturação periférica do oxigênio, te dá também a frequência do pulso, né? Você também, na anestesia geral, você tem a fração expirada do CO2, te mostra a função pulmonar, o doente está hiperventilado. Também você tem eletrodos que se colocam na cabeça, te mostra a profundidade da anestesia. Você tem a fração inalada ou exalada do gás anestésico. Enfim, você tem a fração de oxigênio inspirada. Você tem a pressão arterial não invasiva ou invasiva, se assim quiser. Enfim, você conhece o paciente a cada segundo, além do eletrocardiograma contínuo, que é um fato bastante rotineiro hoje na sala de cirurgia. Então mudou muito. Tudo isso implica num fato só, chama segurança do paciente. O resto é resto. O compromisso do anestesista é com a vida do paciente. E ele, a curto prazo, ele tem que estar ao lado, garantindo o sucesso. O paciente, a vida dele não é um fator qualquer. Não é mercadoria que você compra ou vende ali. A nossa mercadoria é a vida. Por isso, o anestesista tem que estar bem ao lado do paciente. Certa vez me perguntaram qual a anestesia mais segura. Anestesia mais segura é aquela que o anestesista cola no paciente e não sai. Fica o tempo todo ao lado dele. Esta é a anestesia mais segura. Outros aspectos evoluíram, conforme você disse, o equilíbrio ácido básico, reposição. Quando eu cheguei a Uberaba, em 1972, aqui somente se prescrevia nos hospitais o soro glicosado e o soro fisiológico. Eu trouxe do Rio de Janeiro, o laboratório B. Brown produzia o Ringer simples e o Ringer lactato. Passamos a prescrever e naquela época o antigo INAMPS negou, porque era um pouco mais caro. E eu mostrei a eles que o soro fisiológico, embora seja isotônico ao plasma, ele tem excesso de cloretos. Ele não é fisiológico assim. Enquanto que o Ringer, ele tem os 3 cloretos de cálcio, de potássio e de sódio, tem um pequeno excesso de cloretos, e se for o lactato, pode-se repor esse paciente em cirurgias maiores, que vai transformar em bicarbonato, vai ajudar também no combate nas acidoses. Então, a reposição volêmica é muito importante, a monitorização, além disso, de pressão venosa central. Quando eu cheguei em Uberaba, em 1972, a gente fazia a punção da jugular interna. Naquele tempo era pela via pré-esternocleidomastoideia. Na década de 80, passou para transesternocleito. E na década de 90, retroesternocleito. Eu me lembro do colega Sofiati dizer que a primeira vez que ele viu puncionar a jugular interna foi quando, lá no Hospital Escola Velho, a gente ainda fazia isso, né? Então, tudo isso resultou na segurança do paciente. Altas mais precoces, né? As cirurgias evoluíram, né? O caso da videolaparoscopia, um paciente opera hoje, vai embora no dia seguinte. Eu me lembro de cataratas no passado, o paciente era com anestesia geral, ficava entubado, só tinha alta no dia seguinte, muitas vezes 2 dias depois. Hoje, cirurgia de ambulatorial. Minha catarata, 2 horas depois eu já estava em casa. Então, tudo isso hoje está padronizado. Eu não faço mais o que eu quero. Eu faço aquilo que os indicadores científicos indicam, né? A fim de que se possa ter um resultado melhor. Doutor Nilson, com toda essa evolução, a monitorização do paciente dentro da sala, por que ainda ocorrem alguns acidentes anestésicos ainda nos dias de hoje? Seria algum descuido em relação ao próprio paciente, ou são coisas próprias do paciente que teria alguma comorbidade que faria acontecer esse acidente dentro de uma anestesia ou dentro de uma cirurgia? E muito se fala em cirurgia plástica, onde acontecem os maiores acidentes, e os noticiários, quando tem alguém que falece fazendo cirurgia plástica, vira notícia em todas as televisões do Brasil. Infelizmente é assim. Nos bons serviços de anestesia, hoje, existe 3 óbitos de causa anestésica em cada 100 mil pacientes. Então, a porcentagem é muito pequena. Por outro lado,
nada supera a observação. Mesmo antes do oxímetro cair, mostrar que a oxigenação caiu, se você olhar a mucosa do paciente, ela já alterou. Você tem que estar atento. Se o paciente não está bem ventilado, observe a expansão torácica. Pegue todos os sinais e sintomas do paciente e acompanhe. Mas um aspecto específico você tocou, cirurgia plástica. Mas essas cirurgias plásticas não são feitas nos hospitais de nome e renome. Geralmente são clínicas, a fim de que se barateie a internação do paciente. Técnicas, muitas vezes, com sedação intensa, mais anestésico local. E dizia o professor Mário Rigato, ele era um pneumologista, né? Ele falava, e ele defendia o pulmão. Ele falava, olha, esse órgão pulmão, se não for olhado com cuidado, esse órgão secundário, chamado coração, para. Ele puxava as vantagens para o pulmão, né? Então, o pulmão é extremamente importante. Cuide do seu paciente. Essas falhas que acontecem muitas vezes, eles são gritantes. E acontece mais ou menos como a queda de um avião. Não é um fato só isolado. Não é um fato. Existe um caso acontecido há 25, 30 anos atrás, numa cidade aqui de Minas Gerais, em que a paciente estava sendo operada. E a sala cheia de políticos. E não havia monitorização. O tubo traqueal se desconectou. O cirurgião operando a coluna disse que o sangue estava escuro. O paciente foi revertido. O coração é um músculo que atende à reanimação, mas acima de 5 minutos que o coração para, o cérebro paga esse tributo. O paciente faleceu dias depois. Então, o dia que tem bastante pessoas na sala de cirurgia, eu me tranco. Eu me vigio, não quero conversa com ninguém. Entendeu? Porque é a hora que acontecem os fatos, todos negativos, né? Lamentavelmente, cada caso é um caso, precisa ser olhado. Eu me lembro de casos de anestesia local de pacientes que faleceram, entendeu? Por uso inadequado, indevido, a gente falava uso e abuso do anestésico local. Então, tudo tem que ter uma formação, saber a quantidade certa que se injeta, né? Na velocidade e observando, se for anestesia local, o que está acontecendo com o paciente, acompanhando pelo sensório, pela consciência do paciente. Então, causas anestésicas propriamente dita só acontecem na anestesia geral. O que a literatura fala é geralmente pacientes de alto risco, cirurgias de grande porte ou politraumas, em que o paciente faleceu durante a anestesia, mas por outros motivos. Porque uma anestesia bem cuidada, não existe parada cardíaca, não existe óbito do paciente. É um assunto pantanoso, delicado, é caminhar sobre ovos, porque poucos se interessam em abordar o assunto, é um assunto que tem vazamento para a grande imprensa, que muitas vezes tem interesse em divulgar, mas não tem interesse em educar, dizer o porquê foi, ouvir antes de julgar. Isso é necessário. Então é preciso que se oriente a imprensa sobre o que aconteceu. E nem sempre isso acontece. Ouve-se o galo cantar, não sabe aonde, né? E transmite aquela notícia que muitas vezes não é verdadeira. Mas a anestesia bem conduzida, ela não mata o paciente. Para a gente complementar esse aspecto técnico da anestesia, quais foram os maiores avanços avanços científicos na anestesiologia que o senhor vivenciou? Antes disso, eu prefiro me lembrar dos 3 maiores avanços da medicina em geral. Foi o que alicerçou a saúde do mundo, né? Em primeiro lugar, tratamento da água. A água tratada, ela melhora todo o índice de desenvolvimento humano de todos os países. Em segundo lugar, foram os antibióticos. E terceiro, as vacinas. Esse tripé é que dá a grande sustentação à saúde do povo mundial. Agora, quanto à anestesiologia, eu gostaria de citar alguns aspectos, né, que mais ajudaram, até de anestesiologistas que ajudaram a medicina em geral. O primeiro deles foi Peter Safar, era um austríaco, ainda jovem, mudou para os Estados Unidos, estudou na Universidade da Pensilvânia. Em 1953, trabalhando com alunos, ele curarizava os alunos para mostrar que a simples deflexão, fazendo um boca a boca, defletindo, ele abria a via aérea.
Hoje, contar isso, né, é motivo de riso. Se fizer isso, mas ele vai pegar a noite. O pessoal do INCOR tem esse filme. Eu só tenho a fotografia. Mas ele que estabeleceu, o Peter Safar, toda a metodologia da reanimação cardiorrespiratória e cerebral. Desde o A, que nós, no português, falamos abrir as vias aéreas, que o inglês fala airways free, até o I, que é o intensive care, que é o tratamento de terapia intensiva. Ele que elaborou tudo isso. Tem sofrido ao longo do tempo transformações. Mas o Peter Safar, um anestesista, é Peter porque ele é austríaco, a pronúncia não é inglesa, é alemã. Então ele contribuiu muito para a reanimação cardiorrespiratória e cerebral. A segunda foi Virginia Apgar, essa pediatra que era anestesista, né, dedicava a anestesia pediátrica. Ela elaborou um score de Apgar, que são 5 sinais que se dá à criança na hora que nasce. Ela alavancou toda a pediatria. Foi a contribuição da anestesiologia. O outro aspecto foi o John Bonica, que foi um italiano, migrou para os Estados Unidos muito cedo, jovem, foi lutador, depois se formou em medicina, foi trabalhar na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, onde inclusive o professor Jaime Olavo esteve com ele por 2 anos. Na década de 50, ele escreveu um livro de 1.500 páginas sobre o controle da dor. Foi o pai da dor no mundo. Foi um anestesiologista que hoje tem uma série de subespecialidades na dor, né? Inclusive com profissões diferentes. Outra contribuição da anestesiologia foi as recuperações pós-anestésicas, que começou no final do século XIX, ainda na Inglaterra, de uma maneira curiosa, onde o paciente operado no dia anterior, na enfermaria, ele ajudava a olhar o paciente que foi operado no dia seguinte. Dali surgiram as recuperações pós-anestésicas e observaram que o paciente bem cuidado tem menos complicações. Surgiram daí as terapias intensivas. Surgiram, então, também da anestesiologia. A anestesiologia caminhou muito. Hoje você tem cirurgias intraúteros nos grandes centros, né? Cirurgias, transposição de grandes vasos, que o doutor Adib até fez, deu o nome de cirurgia da Adib, em crianças recém-nascidas. É uma pena ter perdido o doutor Adib, esse seria entendeu? Então, um dos nossos entrevistados aqui no podcast, com certeza. Sem dúvida, e lembro aqui que quando ele esteve em Uberaba, hoje seria proibido isso, né? Ele saía com os acadêmicos na rua, a fim de pegar os cães e fazer seu experimento, né? E onde, com Francisco Lopes Viludo, ele aprendeu no Senai a trabalhar com ligas metálicas, onde ele aprendeu também a ser um torneiro mecânico, né? A fim de que ele produzisse a liga do coração-pulmão, do respirador artificial. Ele tinha uma inteligência diferenciada, sem dúvida. Sem dúvida. Eu tive o privilégio de ver uma palestra dele lá no Rio de Janeiro, no pré-Olimpíadas. Ele falou sobre morte súbita. Uma das palestras mais bonitas, aplaudidas de pé por todo mundo. Fantástico. Eu me lembro, a título de curiosidade, quando surgiu a cirurgia endovascular, né, colocação de stents, né, ele brincava, esses cirurgiões da cirurgia endovascular estão me tirando os pacientes. Mas foi evolução, né? Não se abre tórax, né? Melhor resultado, né? Menos traumático, né? Doutor Nilson, o senhor acredita que... Vamos mudar de assunto agora, vamos começar a parte de ensino, alguma coisa. O senhor acredita que a formação médica atual acompanha a velocidade nas mudanças da saúde? Essa resposta é muito difícil, a pergunta é fácil. Porque nós temos hoje 494 faculdades de medicina no Brasil. Talvez, se nós pudéssemos tirar aí 50 excelentes, talvez sim. Mas o que me preocupa é que a melhor maneira de você dominar uma classe é enfraquecê-la, depois já pode ser dominada. A classe médica, ela é atuante, é formadora de opinião. E ao longo do tempo, nos últimos anos, essa abertura agressiva de uma maneira inconsequente de faculdades de medicina, que só perde hoje em número para a Índia, que tem 7 vezes a população do Brasil, é fácil de você entender. Eu me lembro que na década de 90, final da década de 80, quando foram criados alguns cursos de medicina na Amazônia, o pessoal dizia, vão criar curso de medicina na Amazônia, porque o aluno vai se formar lá e vai ficar lá.
muitos se formaram, vinham para o Sul e Sudeste fazer residência e ficavam por aqui. Então, a distribuição do médico e a formação dele é muito difícil. Eu me lembro de um colega nosso, Dr. Antônio Carvalho, que ele muitas vezes era muito brincalhão, mas dizia, entre uma brincadeira e outra, uma grande verdade. Eu tive o grande prazer de conviver com ele. Ele dizia... Foi presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia. Talvez falte ao jovem de hoje também um melhor exemplo por parte dos mais idosos. Então, nós estamos perdendo os professores antigos e o jovem, com alta tecnologia, ele não quer mais examinar o paciente. Nós vemos nos pronto-socorros, não apenas no nosso, da Unimed, os pedidos exagerados de exame, mal examina o paciente, já pede o exame, e sobrecarrega não apenas a saúde pública, mas a saúde privada. É uma sobrecarga. Eu me lembro dos professores mais antigos fazer diagnóstico de apendicite. Apenas no sinal de Bloomberg, que ele pesquisava. Exame eu me clínico. lembro, meu pai, aos 70 anos, teve apendicite, mas não tinha sinal. O Dr. Walter Maluf fez um raio-x, alças dilatadas. Não tinha desvio esquerda. Falei, mas o senhor tem apendicite. Meu pai queria ir para casa. O senhor não vai, você vai ser operado. Era apendicite supurada. O idoso não tem aquela reação que o jovem adolescente tem, uma criança tem um apendicite. E a máquina já cansou, né? Você encosta a mão, ele salta de dor. Foi o que aconteceu, inclusive, com o Tancredo Neves, certamente, quando deve ter extravasado ali o divertículo dele, ele não teve aquela reação violenta. É o que se pressupõe. Então, o idoso tem que ter mais cuidado. Mas, enfim, os cuidados têm que existir, principalmente por parte do triagista, né? Eu me lembro, certa vez, a título de curiosidade também, uma triagem lá no Hospital de Clínica, isso há 40 anos atrás, o paciente passou na triagem caminhar para neurologia. O que você tem? Um problema de cabeça. Foi para neurologia, ele tinha tinea captis, ele tinha um fungo na cabeça ali. Na cabeça. Quer dizer, e na realidade não era a cabeça, não era da neurologia, era da dermatologia. Dermatologista. Então, isso tudo hoje, o médico precisa gastar tempo com o paciente, nesse corre-corre de atender rápido. Isso é extremamente difícil, doutor Nilson. Hoje a solicitação da rapidez de atendimento quase que impede isso. E com tudo isso que está acontecendo, por que ainda falta um anestesiologista em muitos serviços no país? Por quê? Com tantas faculdades de medicina. Antes disso, vamos voltar ao passado. 40 anos atrás, 50% das cidades mineiras não tinha médico. Me fizeram essa pergunta. Eu falei, olha, não tem médico, não tem juiz, não tem promotor, não tem dentista, não tem padre e não tem médico. Por quê? As cidades eram pequenas, 2.000, 3.000, 5.000 habitantes. Então, o que tem que ser feito em relação ao médico nas cidades pequenas? O melhor exemplo que eu já vi hoje foi dado pelo Benito, um colega venezuelano, que formou aqui conosco em 1970, voltou para a Venezuela. Ele dizia, naquela época, época de ouro ainda da Venezuela, que qualquer aluno que se formasse no país ou fora do país, em faculdade pública ou privada, ele é obrigado a passar um ano no interior. Todos, sem exceção. O governo concedia para ele a moradia, pagava, você se lembra bem? Do projeto Rondon? Me lembro. Eu fui no Rondon 2, fui à Amazônia. Mas então o Benito dizia que sempre a Venezuela era bem servida, porque o aluno recém-formado ia para o interior. Aqui no Brasil, nós não vimos isso. Eu sei de colegas que estavam em cidades pequenas, quando os filhos atingiram a idade para ir para um colégio, para fazer o segundo grau, mudaram para Uberaba. Hoje, esse colega, por exemplo, 2 filhos são médicos, uma filha advogada. Se ele ficasse lá na cidade pequena, ou ele tinha que se separar dos filhos, né? Ele mudou para cá. Agora, no caso da anestesiologia, a anestesiologia é uma especialidade estressante. Não é tão simples. E eu cito até um caso. Todos conhecem o colega Itsuzi, né? Formado um ano antes de você. Formou uma turma antes da minha. Em 1974, no Hospital Escola Velho, encontrei com o Itsuzi em julho.
Suzy, você não vai fazer anestésio? Eu falei, vou. Você não quer ir para o centro cirúrgico? Para você já vendo como é que vai ser a sua vida? Não. Nada de especialização precoce. Eu vou me dedicar à medicina em geral, depois é que eu vou exercer medicina. Eu falei, tudo bem. Ele se formou, foi para a Universidade de Brasília, ficou 6 meses e abandonou. Eu não sabia que era estressante. Então, eu falo que é como o casamento, né? Tem que passar pela fase de namoro, o noivado, e depois as pessoas se entenderem, vai dar tudo certo, se casa. A anestesiologia é assim. Não sei se você sabe, entre os colegas médicos, o maior índice de suicídio é do anestesiologista. Sem dúvida. O burnout, uma síndrome de estresse, também é no anestesiologista. Anestesiologista, muitas vezes eu digo aos colegas lá no Hospital da Unimed que você tem que ter um pouco de Dalai Lama, um pouco filosófico, porque se você chegar lá, ver as coisas que devem ser melhoradas, e muitas vezes o pessoal não gostaria de receber as informações que acham como agressões, muitas são informações, têm que ser aceitas. Então, eu fico vendo uma série de problemas. E muitas vezes o anestesista sofre até do processo de autoestima. O hospital, de uma maneira geral, ele não quer um anestesista A. Não tiver o A, chama o B. Não tem o B, chama o C. Sim. Com isso, ele se sente desprestigiado. E eu digo a todos os mais jovens que tem uma expressão bastante mineira, bem matuta, que diz assim: cateto fora da manada vira comida de onça. O anestesiologista tem que caminhar junto porque senão ele realmente ele é jogado de uma maneira bastante desigual em relação aos outros profissionais. Não tem como você fazer uma cirurgia sem anestesia. A cirurgia, aliás, só evoluiu quando a anestesia evoluiu. O anestesista é um batedor na floresta abrindo caminho. E o que fez o senhor optar por anestesiologia? Quem que o inspirou? O meu grande inspirador foi meu próprio irmão, Newton, né? Newton. Eu gostava muito de cirurgia, gostava de anestesia, né? Eu me lembro quando eu fui fazer anestesiologia, eu falei para o Dr. Edson Luiz, uma das melhores figuras que nós conhecemos, né, da nossa medicina. Ele falou, mas você não pode fazer anestesiologia. Eu falei, por quê? Não, mas você pode fazer cirurgia, pode fazer... Quer dizer, não é isso. O pessoal achava que a anestesia é uma coisa puramente técnica, e não é, entendeu? Pelo contrário. Então, eu aprendi muito com meu irmão, que era uma pessoa extremamente serena, muito equilibrada, tinha uma inteligência emocional muito grande, entendeu? Tiveram o privilégio de conviver com ele, sabem realmente toda essa capacidade dele. Era um gentleman também, como e anestesista vive situações de urgência, de emergência. E, apesar de tudo que acontecer, ele não pode perder o equilíbrio. Certa vez, uma expressão que ela cabe aqui, cabe ao cirurgião, cabe ao anestesista, cabe à enfermagem, todos aqueles que têm habilidade manual. Diz que o conhecimento está na cabeça, mas no centro cirúrgico ele sai pelas mãos. Então, todo aquele que perder a habilidade manual não pode estar dentro do centro cirúrgico. Então, não respondi ainda a sua pergunta. O que acontece com os anestesistas é que eles se unem, porque senão eles são triturados pelos hospitais, pela saúde pública. Então, nós temos uma sociedade brasileira de anestesiologia, nós temos uma cooperativa dos anestesistas para todos os convênios, com exceção da Unimed, né? Mas todos os convênios, essa cooperativa é que rege, é que administra. É extremamente importante essas cooperativas de anestesia, porque ela é que estabelece o diálogo com os diversos convênios, estabelece os valores, né? Enfim, o anestesista, ele se autoprotege e protege aos outros. Nós caminhamos em grupo. Por isso que a anestesia tem que ser em equipe. Você sozinho no hospital, você não é nada. Você não pode sair de férias. Equipe não pode... Você sempre fala, né? Exatamente. Você não pode ter espírito de equipe, né? Tem que ser espírito de equipe. Tem algum aluno que marcou a sua trajetória dentro da sua profissão? Não, eu disse 2, né? Quando eu cheguei a Uberaba, em 1972, eu era recém-formado, com a cabeça cheia de novidades, trazendo o equilíbrio ácido básico, função de veia jugular interna, noções de pulmão de choque, né? Sim. E eu me lembro do Zé Otávio, nós falávamos muito sobre o Coronel Hardway. O Coronel Hardway era um coronel que foi ao Vietnã, que escreveu o pulmão de choque.
Então, a gente improvisava conta-gotas quando se fazia uma bomba de diurético para fazer o rim funcionar, improvisando as terapias intensivas, né? E o Zé Otávio resolveu fazer anestesia, assim como o João Abrão. Mas eu motivava muito o pessoal, né? Eu disse a você também, foi lido aí no meu currículo, que em 1979, de 72 formando, 18 fizeram anestesia. Para ser exato, deu 18,05%. É que eu ia para o centro cirúrgico, mostrava o manejo de vias aéreas, e a propósito disso, se puder permitir, é um fato curioso, né? Ensinava naquele tempo a entubar o paciente sedado, via nasal, em respiração espontânea. O Fernando Angotti, que é da turma de 72, foi para o Hospital AC Camargo. Chegando lá, havia uma anestesia, 2 anestesistas não conseguiram entubar. O paciente estava sedado e suspenderam a cirurgia. Ele perguntou, eu posso tentar? Era uma pessoa recém-chegada, recém-formada. Ele calçou uma luva, passou uma xilocaína geleia no dedo, dilatou a narina, o paciente estava respirando e ele colocou o tubo lá na traqueia. Aí perguntaram, de onde você veio? Eu vim da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. Outro aspecto aconteceu com o Cheruli, Paulo Roberto Borges Cheruli, também na turma de 76. Eu ensinava o pessoal a dissecar em 5 minutos uma veia axilar. Você colocava o braço do paciente no pescoço, na nuca, palpava a artéria, fazia incisão e dissecava com a Farabefe. Uma vez vislumbrado, você não usava mais o bisturi, dissecava com o Farabefe, visualizava a veia, em 5 minutos estava pronto. E o Cheruli foi para o Hospital de Defeitos da Face. Chegando lá, o chefe dele disse, ô mineiro, chegou um grande queimado, vai dissecar essa veia. Ele foi, um lugar que o grande queimado não tinha sido queimado, foi nas axilas. Ele dissecou em 5 minutos e voltou. Ele disse, o professor, está pronto. O professor disse, pronto o quê? A dissecção. Você já fez? Já. Eu vou lá ver. Ele fez a mesma pergunta que fizeram ao Fernando Angotti. O senhor veio de onde? Então, naquele tempo, para quem não conhece, o Farabefe é um afastador, né? Um afastador. Simplesmente um afastador. Ele dissecou... Só com o Farabefe. Então, as coisas são muito simples. E a gente cativava o aluno porque ele punha a mão. O aluno, nessa fase, né, do 4º, 5º, 6º ano, é que é pôr a mão na massa. Está cansado de teoria. Né? Eu tive esse privilégio de ir exatamente nessa fase, porque eu trabalhei no hospital, quando eu me formei em 75, eu ainda não tinha ido para o Hospital Novo. Então, ainda funcionava o hospital na Santa Casa Antiga, um prédio antigo. E ali não tinha residentes naquela época. Então, 2º, 3º, 4º ano, vários colegas da minha turma, eu me lembro do Rassi, por exemplo, você deve lembrar dele, foi. Do Carlos Alberto Rassi. Foi para Perdizes, né? Foi para Perdizes, exatamente. Faleceu lá. Fazia uma laparotomia exploradora em 2, 3 minutos, rapidinho. Por quê? Porque nós tínhamos grandes mestres que operavam junto conosco, né? Entravam, operavam, falavam, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Hoje, está difícil o ensino. Doutor Nilson, quais decisões administrativas que mais impactaram a qualidade assistencial do Hospital de Clínicas? O senhor foi reitor da universidade. No sentido positivo, eu começo a falar de uma pessoa que todos nós admiramos, que é o Dr. José Fernando Borges Bento, porque ele foi o que mais impactou. É deselegante, eu não posso falar que ele foi o melhor dos diretores ou dos reitores, mas eu posso dizer, no mínimo, que foi um dos melhores. Sem dúvida. A primeira, porque houve um concurso federal em 1980 para aprovação de 214 servidores. Mas adiaram para 1981 a contratação. O Gladstone Rodrigues da Cunha, que tinha sido reitor de Uberlândia, era secretário da Educação Superior, avisou o Zé Fernando, olha, já na última semana de dezembro, o governo vai renovar o decreto e realmente vai postergar a contratação para 82.
Ainda era o governo militar naquela Era o época. governo militar. Então, o que houve nessa época? Ernesto Geisel, parece que era presidente. Nessa época, como o jornal, o Diário Oficial, demorava 3 dias para chegar aqui, o Zé Fernando, no primeiro dia útil de 82, 2 de janeiro, ele contratou o 214. 2 ou 3 dias depois chegou o jornal dizendo que não podia. Então ele usou essa situação, até orientada pelo Gladys, depois você pode entrevistar o Zé Fernando, que vai lhe dar mais condições. Sem dúvida. E o Zé Fernando, essa medida foi que permitiu mudar o Hospital de Clínicas velho para o novo. Na época falava que era o novo, que é o atual, no dia 2 de janeiro de 82. O que houve? O ano tem 12 meses, então o orçamento teria 12 duodécimos. Mas com os recém-contratados, cada mês você gastava 2 duodécimos. No mês de junho, acabaram as verbas. Entrou julho, entrou agosto. Não tinha como pagar o pessoal. O Zé Fernando tentou falar com o coronel Pasquale, que era o secretário-geral do MEC. Secretário-geral do MEC. Me lembro disso. O coronel não quis nem sequer recebê-lo. Ele conseguiu falar com o general Rubem Ludwig, que era o ministro da Educação. Da Educação. Expôs isso. a situação e ele disse ao Zé Fernando, demita os 214. O Zé Fernando disse, general, então o senhor demite 215, eu não demito ninguém. O general virou para ele e disse, o senhor é um homem de coragem, por isso eu vou mandar o dinheiro para você. Em pleno governo militar, é difícil alguém que teve a coragem do Zé Fernando. A pessoa tem que ter... Aliás, o Winston Churchill, estou vendo um livro dele aí, ele falava que a coragem é aquela virtude que mantém as outras virtudes vivas. Se você não tiver coragem, você não tem nada. Claro, dentro da dosagem correta, usando as palavras corretas, né? Você ter coragem de fazer as coisas, de falar o que precisa ser falado. Então, o Zé Fernando foi isso. Ele deixou um legado fantástico. E eu sou extremamente grato e aproveito essa oportunidade, porque se eu fui professor na UFTM, graças a ele. Porque ele me perguntou um dia, você trabalha onde? Eu era voluntário da reumatologia com o professor Hamid Cecim. Já tinha 5 anos que eu era voluntário. Trabalhava de graça. Ele perguntou, mas você não ganha nada aqui? Eu falei, não ganho nada. E chamou a atenção dele isso. Dr. Randolfo, um dia, que era muito amigo do professor Hamid, chamou o Hamid e falou, por que o Constantino está aí trabalhando como voluntário e não pode ser professor? Eu falei, só basta abrir uma vaga. E ele também foi de peito aberto, abriu a vaga, eu fiz o concurso, entrei na reumatologia, fiquei alguns anos na reumata e depois fui para a ortopedia. Então, isso é a minha homenagem ao professor Dr. Zé Fernando Borges Bento. Outro aspecto de muito impacto positivo foi quando, através do decreto 2280, em que se aproveitava servidores que estariam extra-quadro, trabalhando no quadro, para ser contratados. O Zé Fernando e a Maria Justina Leal de Souza deixaram esse material que caiu na minha gestão, em janeiro de 87. Mas o mérito não é meu, é do Zé Fernando e da Justina, que conseguiu tudo isso. Enquanto nós pusemos 204 servidores extra-quadro, a Escola Paulista pôs 950. E a Universidade Federal do Rio de Janeiro, através do Horácio Macedo, reitor, pôs 3.500. Foi quando nós praticamente esvaziamos a FUNEP, ela cresceu e realmente foi um aspecto positivo. Um terceiro aspecto, já que estão falando em administração, da assistência, foi... Nós vamos perguntar ao senhor também, já que o senhor quiser entrar nesse assunto também, engatilhar esse assunto, como equilibrar ensino, pesquisa e atendimento, principalmente no Sistema Único de Saúde. Isso depende de quem está lá na frente, né? Eu só gosto de terminar aquela questão para dizer o seguinte, que em outubro de 94, nós abrimos um concurso de 400 vagas para o então Hospital Escola. A administração anterior pediu essas 400 vagas e disse que o mérito era dela, da administração anterior. E, de fato, ela pediu. Mas eu expliquei. O Dioclésio Campos Júnior, que era da turma de 67, pediatra, foi presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele era o diretor clínico do Hospital das Clínicas da Universidade de Brasília.
Eles só tinham um hospital, tinha 0 servidor público. Eles pediram 2.000 servidores, receberam 800. A UFMG pediu 800, recebeu 350. Uberlândia pediu 500, recebeu 150. E aqui nós pedimos 400, vieram 400. Porque nós trouxemos aqui o professor Newton Leite, era um paraibano, era presidente do Hospital Universitário do MEC, e ele rodou todo o hospital, o nosso ambulatório, e ele disse essa frase: a pobreza de vocês é muito grande, eu vou liberar as 400 vagas. Foi por isso que houve 400 vagas. E houve mais. Isso foi que época, doutor? Foi em outubro. Não, quando ele liberou? De que ano que era foi em isso? 94. Foi em 94. Então nós já tínhamos o Hospital Novo, né? Já tinha. Nós passamos para lá em janeiro de 82. 82. Então, o que houve? Nesse aspecto, melhorou muito a nossa assistência. Agora, a pergunta que você fez, por que as coisas não caminham, o ensino com assistência... É falta de dinheiro ou é administração? Olha, eu prefiro responder de outra maneira. Quando na administração do hospital, existe 3 letras, CHA, é o chá. Quando você vai avaliar um servidor, se avalia pelo C. O que é o C? É conhecimento. Conhecimento é aquele que sabe fazer. O que é o H? É habilidade, é aquele que sabe como fazer. E atitude, aquele que quer fazer. Então, você, de repente, tem um professor que tem conhecimento, tem habilidade, mas não quer trabalhar. É o chá negativo, então, né? A atitude, ele não tem atitude. Então, outras situações em que a chefia de cada setor público, não nosso, mas de qualquer local do país, seja a nível municipal, estadual ou federal, o chefe de seção local, de cada local, ele percebe, se eu exigir o máximo do meu subordinado ou não, meu salário é o mesmo no final do mês. Então, isso é uma situação que muitas vezes acontece no país. Aliás, foi por isso que surgiu a EBSERV, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Por 2 vezes, no primeiro mandato, 85, 89, 93, 97, eu fui ao Hospital das Clínicas de Porto Alegre. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre pertence à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Maravilha de hospital. Era o único eu hospital... Eu fiquei 1 semana fazendo estágio lá. Era o único hospital no Brasil que era a única fundação de direito público, fundação pública de direito privado, ou seja, seletista. Todos os servidores da universidade eram estatutários. O servidor do hospital, seletista. E o pessoal dizia, o Hospital de Clínica de Porto Alegre funciona bem porque é seletista. Põe seletista, acaba com o estatutário, vai dar tudo certo. E não foi assim. Por quê? Surgiu o EBSER, pegou os hospitais federais, só foi contratado CLT, mas nós temos pessoas muito boas no serviço público, fenomenais. Pessoas que você não tem que falar com ela 2 vezes para cumprir a função. Aliás, eu falo muito isso, eu tenho muita dificuldade de explicar para as pessoas inteligentes o que eles devem fazer. Porque as pessoas inteligentes sabem por si só a obrigação. Todos sabem os seus direitos, por que não sabem seus deveres? Então, o que acontece? Eu vi aqui no nosso hospital uma época em que começaram a implantar a APH, que é aquela assistência ao plantão hospitalar. Havia mais de 200 pessoas com atestado médico afastadas. Quando começaram a pagar o plantão, ficaram um pouco mais de 50. Isso demonstra que não é na área médica, na área da saúde, isso é próprio do ser humano, lamentavelmente, né? Por isso é que tem que observar, tem que avaliar, entendeu? Mas pouca avaliação existe no serviço público, porque é desgastante. Hoje no serviço público, doutor Nilson, o senhor faria alguma coisa diferente na gestão universitária? Hoje, se o senhor fosse assumir a gestão universitária, o senhor faria alguma coisa diferente? Olha, tinha um colega nosso, Pedro Nava, né? Escritor, embora fosse mineiro, né? Juiz de Fora, morava no Rio. Ele dizia o seguinte, que a experiência é como o farol, né? Só que ilumina para trás, né? Então, olhando para trás, o que a gente faria diferente? É ter um critério extremamente técnico em cobrar das pessoas, entendeu? Porque o Dr. Fausto da Cunha Oliveira era uma pessoa
realmente muito arguta, muito observador. Ele falava que trabalhar com 3 em 1 é difícil. O que é 3 em 1, doutor Fausto? Aquele que é professor, que é médico e é funcionário público. Então ele falava, trabalhar com 3 em 1 é muito difícil. Muito difícil. Então, existe um instinto corporativista, existe em todo local, existe, entendeu? Eu acho que hoje você teria que escolher a dedo as pessoas, né? Cobrar das pessoas, entendeu? Porque... E deixar o próprio paciente levar as informações, né? Existem muitas situações que o médico atende mal o paciente. Isso aqui é uma coisa muito elementar, que é alguma coisa mais desagradável. Você está me entrevistando, mas você está olhando nos meus olhos. Um paciente sendo analisado, sendo entrevistado, em que se faz a história clínica e o médico nem sequer olha nos olhos dele. Isso é uma deselegância. Entendeu? Então, e o pior é aquele médico ainda que não coloca a mão no paciente. Exatamente. Né? Essa é a queixa de grande parte do estilo de alguns médicos hoje de atendimento, em que o paciente não é examinado adequadamente. E aí existe um trabalho que a USP publicou no sentido de utilizar, o trabalho é dela, não é dela, o trabalho é europeu, mostrando que a história clínica é 11 vezes mais importante que os exames complementares. E o exame físico é 3 vezes mais importante que os exames complementares. Então, quando eu vejo o sujeito praticando Muay Thai, praticando judô, ler uma avaliação cardiológica, era desnecessário. E agora com a inteligência artificial, hein, doutor Nilson? Como que nós vamos fazer? Pois é. O sujeito joga no computador, joga no... Pois é, aí eu... O LGPT e espera lá o resultado. Ele dá todos os dados para o LGPT e vai receber a informação de que doença que ele pode ter. Eu já estando na terceira idade, Constantino, já criei algumas expressões, né? Uma é essa: toda facilidade leva ao exagero. Essa é uma. À medida que tem facilidades, tem exagero. Até a estrada boa dá mais acidentes. Dá mais acidentes, sem dúvida. Porque ela é boa. Então, é uma facilidade. Então, dentro do hospital, é a mesma coisa, né? Enfim, nós temos que ter critério de admissão. O pessoal acredita que, por exemplo, hoje, o Hospital Albert Einstein, o Hospital Sírio-Libanês, criou seus cursos de medicina, porque ele sabe que, dentro em breve, a qualidade do médico vai ser muito ruim. E acreditam que aqueles que chegarem ao 6º ano, for fazer residência lá, eles serão captados pelos hospitais. Já saber que essa pessoa tem o conhecimento, tem habilidade, tem atitude e tem, acima de tudo, caráter. Porque o caráter você não muda de uma pessoa. Você pode mudar até o temperamento, algumas habilidades. Então, você precisa conhecer uma pessoa. E quando você forma uma equipe, é como um casamento. Em princípio, é para durar a vida toda. Entendeu? O senhor sempre fala em relação ao caráter, porque pode ser um grande profissional, mas se não tem caráter, liquida o indivíduo. É verdade. Em algum momento, o senhor pensou em desistir da sua profissão? O que o manteve firme, que o senhor continuou trabalhando até hoje, continua trabalhando ativo até hoje? Eu me lembro do Dr. Pedro Gereto. Pedro Gereto era um professor, foi o primeiro professor titular de anestesiologia da disciplina da Escola Paulista de Medicina. Em 1954, quando criaram aqui a Faculdade de Medicina, o doutor Anísio Abdala foi para lá, passou 6 meses. O doutor Anísio, a gente falava que ele foi o nosso John Snow. Foi o primeiro médico, no caso inglês, a se dedicar à anestesiologia dentro da especialidade. Mas o que o doutor Pedro Gereto disse? Ele disse: tenho 86 anos, continuo trabalhando. Se eu perceber em algum momento que eu trago um risco ao meu paciente, eu paro nesse momento. Então, eu já disse aos meus colegas, que não precisa nem dizer nada para mim. Se notar que eu vacilei, que eu não estou bem, não digam nada. Passam perto de mim e deu 3 batidinhas no meu ombro. É hora de parar. Porque é a questão que eu chamo de ridículo. O que é ridículo? É a situação que todos percebem e só a envolvida que não vê. E a gente não percebe. Entendeu? Então, existe, numa aula que eu preparei, eu até fui num simpósio em Uberlândia, em 2017, até que idade deve um médico trabalhar? Era um médico
no início do século passado. O senhor já publicou isso como no Jornal da Cidade? E esse médico... O senhor escreve normalmente, quase semanalmente, no Jornal da Cidade, mas uma característica, é um grande escritor também. Esse médico, ele era conhecido por ser um bom clínico e um bom cirurgião, porque o Sheik pode ser um bom operador, mas só um bom cirurgião se souber a clínica também. Aí ele fica completo, aí ele tem um título cirurgião, né? E aos 60 anos, ele começou a ter atitudes estranhas, jogar material cirúrgico no chão, Sim. tomar atitudes de destratar ou maltratar o auxiliar, a instrumentadora. Disseram que ele devia parar. Com quase 70 anos, ele perdeu um paciente com uma lesão numa cirurgia de hérnia, que deve ter lesado a artéria e veia inguinais, perdeu esse paciente. Depois ele perdeu uma criança. Ele foi convidado a se retirar, porque senão seria expulso, isso em Berlim. Então, a pessoa tem que ter noção de quando parar, né? E eu tive um caso de que foi citado, um grande professor na minha área de ortopedia, que era professor de ortopedia pediátrica. Ele começou a ter sinais também diferentes. Ele começava, dava aula e, de repente, ele sentava no chão, né? Gritava com os alunos, deitava, levantava, desenvolveu a doença de Alzheimer. Um grande mestre, um grande professor em São Paulo, de ortopedia pediátrica. E isso é o que o senhor falou. Três toquezinhos nas costas e se vira nos 30, porque senão... Exatamente. Mas eu me cuido. Por exemplo, eu não faço plantão noturno, não faço plantões de fim de semana, procuro não ficar sozinho, porque eu tenho uma autocrítica muito severa. E até também com os colegas, porque tudo é previsível e tudo pode ser planejado, principalmente a anestesiologia, nada é por acaso. Então, eu não gostaria de ficar sozinho em cirurgia de grande porte, hoje, entendeu? Não gostaria. Se possível, peço outro colega. Quando jovem, até, se você me permitir, você disse aí sobre escrever textos, né? Por que comecei a escrever textos? É porque no dia 20 de março de 2022, na quarta-feira, nós trabalhamos de manhã. À tarde, o governo federal instituiu que era proibido cirurgias eletivas. Já tinha admitido oficialmente a presença da pandemia no Brasil, que era proibido cirurgias eletivas. A partir desse dia 20 de março de 2022, eu passei 8 meses totalmente parado, sem fazer nada. Os colegas mais jovens continuam atendendo no Hospital Unimed, e onde atendia somente urgências, um apendicite, uma cesariana, um braço quebrado, só isso, o resto era só Covid. E eu, acessando o Zap, lá dos colegas do hospital, eles estavam contando algumas situações. E eu, falando sobre ventilação em aparelho de terapia intensiva. Eu contei que em 1966 o Newton, meu irmão, foi aos Estados Unidos, trouxe o primeiro aparelho Baird de ventilação, exatamente, juntamente com o colega Newton Prata, porque naquela época ainda havia bastante difteria, levava insuficiência respiratória e muitas vezes o paciente tinha que ser tracostomizado e ter cuidados. E eu contei esses dados, falei do Bennett A1, Bennett A2, que eu conheci na residência. Aí alguém pediu, você tem uma boa memória, eu continuo escrevendo. Aí eu contei um caso realmente pitoresco, né, em que chamei de peripécias de um jovem médico. Você vai se lembrar o que era gerente do Banco Financial, eu esqueci o sobrenome dele. Ele tinha um sobrinho da esposa dele, à tarde, próximo da cidade do Prata, era o Marquinho, ele tinha um Fusca da 3M, da Fita Scott, numa curva. E no sinal contrário, veio um caminhão carregado de bois do Ovidio de Brito. O caminhão de carga viva não conseguiu fazer a curva e passou por cima dele. Nossa. E aí, o Dr. Fausto pediu, porque como você leu no currículo, eu fiz 2 meses de terapia intensiva, não que eu me intitulasse terapeuta intensivo, mas nós tínhamos casos graves de intoxicações exógenas, de tetânicos, né?
de politraumas ou de pacientes pós-cirúrgicos que complicavam. E eu fui lá, fui eu e o Dr. Aulo de Oliveira Souza. Chegando lá... Saudoso Aulinho. Encontrei o Marquinho, de Espineico. Eu não sou tão espiritualista, mas o Marquinho me disse: doutor, o senhor chegou, agora eu não morro. Os dois hemitóricos fraturados. Eu drenei os dois hemitóricos com sondas de Foley, drenei. Depois de drenar os hemitóricos, eu entubei. Cadê aquela canetinha que o senhor carrega sempre para fazer? Aquela de fazer uma transcricotirotomia, né? Está em casa. E aí eu entubei o Marquinhos. Depois eu fiz traqueostomia, porque eu sabia que o tubo seria mais difícil para você manusear. Eu mesmo fiz a traqueostomia. Era muito jovem, e o jovem não tem medo. Por isso que a gente fala que juventude tem cura, né? Hoje eu tenho medo. Mas eu traqueostomizei no leito, lá do hospital. Pus outra cânula de intubação traqueal. O Aulo foi a Monte Alegre buscar sangue, porque não havia sangue. Pela manhã, o Nick Carter Alves chegou com um teco-teco para buscar esse paciente, o Marquinhos. Eu curarizei o Marquinhos, sedei e na traqueostomia ligada a um ambu, sem oxigênio, só ar ambiente. Só ar ambiente. Eu coloquei dentro do avião. O Nick Carter veio no banco dianteiro esquerdo. O Aulo... O ambu parece uma bexiga, né? Que exato. Trabalha com as mãos infla, e infla. Ela infla sozinha. Você desinfla, aperta, ela volta. É uma ventilação manual. Controlada manual. O Aulo veio segurando o soro que mantinha a curarização e a sedação junto ao teto do avião. O Marquinho com o ombro caído, a cabeça caída no meu ombro esquerdo, eu pegando o pulso esquerdo dele e ventilando com a outra mão. Assim nós viemos. Chegamos aqui em Uberaba, fomos ao hospital, no caso São Domingos, foi feito um raio-x. O hemitórax esquerdo, no hemitórax esquerdo, o hemidiafragma estava rompido. Todas as vísceras intestinais dentro do tórax. E o pulmão direito com hemorragia parenquimatosa maciça. Esse paciente foi operado pelo Dr. Walter Maluf, pelo Gilberto Oliveira, aquele que morreu afogado no Rio Grande. Gilberto, você vai se lembrar dele. E ele ficou 20 dias na ventilação e saiu, entendeu? Foi um caso realmente interessante, mas como é que você coloca um paciente? Hoje, pergunta, eu faria isso de novo? Não sei. Mas como eu fui criado no meio de cirurgiões, na Casa de Saúde de São José, e cirurgião, para ser cirurgião, ele tem que ter um espírito forte, agressivo, senão ele não é cirurgião, eu me acostumei com essas maneiras, essas condutas um pouco duras, né? E assim eu escrevi essas peripécias de um jovem médico, depois escrevi um outro de Araxá. E eu fui escrevendo uma série de outros textos. Foi assim que eu acostumei. E como que o senhor conciliou a sua vida pessoal com tamanha responsabilidade, hein? Bom, na realidade, você deve fazer o que gosta, né? Se Sim. você, dentro da anestesiologia, se sente bem, e no caso da administração, às vezes que eu ocupei cargos, né? Na Faculdade de Medicina foi 2 direções da faculdade, hoje universidade. Eu fui também durante o Zé Fernando, quando ele foi diretor da faculdade, 81, 85, eu fui diretor clínico, né? E consegui conciliar. A gente sempre conciliava. Tinha uma equipe de anestesia. É o que eu estava dizendo. Se você tem uma equipe, você pode dar uma saída. E depois você volta. Sozinho você não consegue fazer isso. Por isso que anestesista só funciona em equipe. É interessante, se você pudesse permitir, dizer como é que surgiu a residência médica da anestesiologia. Bom, primeiro, em 1972, começaram não chamava residência. Residência é um termo próprio do Ministério da Educação. Começou as especializações onde a turma de 72 ficou o Zé Ivan de Andrade, Valdemar Vieira Júnior, na cirurgia, e outros nas outras áreas, na ginecologia, na pediatria, até 79. Quando foi em 79, o Zé Fernando, que era o diretor clínico do Hospital Velho, o João Junqueira era o diretor, o Zé Fernando me disse: Nilson, o ano que vem, em 1980, vai começar a residência oficial nas 4 áreas básicas, cirúrgica, médica, pediatria e gineco. Você tem interesse em criar anestesiologia? Eu falei, tem. E assim começamos. E o porquê? Eu me lembrei que quando, em 1808, Dom João VI chegou no Brasil, ele criou um curso de medicina no Brasil,
tinha condições de criar. Na Bahia, não me parece? Na Bahia, em Salvador. Bahia, Salvador. Primeira escola de medicina no Brasil. Exato. Tinha condições de criar? Não, foi uma decisão política. Quando começou o curso, de fato, de medicina aqui em 54, ele foi criado oficialmente em abril de 53, através de uma ata. Mas o curso começou efetivamente em 54. Nós tínhamos muitas deficiências e começou o curso assim mesmo. 10 anos depois, em 64, começou o curso em Uberlândia. Muitos dos nossos professores daqui foram dar aula em Uberlândia, que Uberlândia também, numa decisão política, criou o curso. Assim como foi criado em Itajubá e Pouso Alegre, onde professores de todas essas escolas não tinham condições. E foi assim. Então eu me lembrei, se eu for esperar criar condições, nós não vamos criar nunca essa residência. Nós tínhamos bons profissionais, entendeu? Então começou em 1980 a residência, hoje nós estamos em 2025, inteira 46 anos, já com mais de 200 médicos formados, entendeu? Mas foi uma decisão política, nós tínhamos bons profissionais, não tínhamos grandes aparelhos, que também não haviam nas grandes capitais naquela época, e assim surgiu a residência de anestesiologia, que foi a primeira do interior de Minas, só havia em Belo Horizonte, no FMG e na Santa Casa. Nós vamos mudar agora um pouco o assunto e vamos para um assunto importante que o senhor participou muito como gestor dentro da Unimed Uberaba. Que modelo de governança mais funciona em cooperativas médicas hoje? O que o senhor acha disso? Bom, todos nós conhecemos que se o Brasil não é para amadores, a administração de uma cooperativa é para muito menos, né? Tem que ser profissionais. Nós temos hoje à frente colegas que se dedicaram com afinco, se prepararam. O mercado de venda de planos de saúde é realmente um mercado extremamente agressivo, onde, eu me lembro, nós falamos do Dr. Adib Jatene em São Paulo, quando foi lançado um plano de saúde há 35 anos atrás, o Dr. Adib tinha um nome e renome. Ofereceram uma coisa fabulosa para ele operar. Ele operou. Depois de operado vários casos durante uns 2 anos, simplesmente cortaram o serviço dele, porque ele já tinha o nome. Ajudou a empresa a fazer o nome. Então, essas empresas não são cooperativas. Elas usam de tudo aquilo que a lei permite. Por exemplo, um laboratório de raio-x ou de imagem, ele pode fazer preço mais barato. Nós não podemos, nós temos uma tabela. Por quê? Nós temos custos. Então, nós temos que obedecer não apenas à lei, mas à ética médica. E quando você obedece à ética médica, é muito difícil. A finalidade da cooperativa, a primeira, é gerar trabalho para o médico. Sim. Nós sabemos que as cooperativas não remuneram bem, por isso que o médico tem que trabalhar muito para que no final do mês ele tenha alguma coisa significante. É claro que se a cooperativa é bem administrada, e a nossa tem sido bem administrada, depois existem as sobras que são distribuídas. Poucas cooperativas têm realmente distribuído essas sobras, a nossa tem. O que eu vejo é um futuro difícil. Difícil porque nós temos informações de colegas que frequentam as outras Unimedes, a de Belo Horizonte, a Federação Minas, e sabem de Unimedes aqui em Minas que estão em pré-falência. Né? Pré-falência. Exatamente, estão claudicando realmente. Até principalmente porque não obedece um princípio elementar, a transparência. Para ter transparência, você tem que ter planejamento, tem que ter fidelidade e você tem que ter, acima de tudo, se eu usar uma palavra, caráter. Você não tem que esconder nada. O que mais orgulha o senhor desse tempo que o senhor trabalhou na Unimed? Na realidade, nós fomos candidatos até a... Em 2016. 2016 fomos candidatos a... Sim, nós fomos candidatos. Perdemos por 4 votos. Não, 11 votos. Perdemos por 11 votos. Mas eu acho que os que ganharam fizeram bem, fizeram um bom trabalho. O Vitor fez um bom trabalho. Sem dúvida. Né? E tanto assim que houve um fato curioso. Na gestão seguinte, colegas que participaram da chapa da oposição, você, Constantino, eu, o Sofiati, nós fomos chamados para participar do conselho e você da diretoria. Sinal que nós trabalhamos, não ficamos fazendo oposição em momento algum, entendeu? Isso significa amadurecimento, porque não adianta você jogar pedra. Você sempre fala, né? O caráter.
De todos caráter, esses que participaram. O caráter, entendeu? Importantíssimo isso. Eu falo que pior do que a hepatite ictérica é hepatite sem icterícia, aquele que não demonstra o que é. Entendeu? Que a hepatite que tem icterícia, o sujeito vai escovar os dentes e vem a mucosa. Ele lá desespera e vai ao médico. É o caráter que se manifesta. Aquele que não tem caráter não se manifesta. Isso me preocupa na administração. Então, o meu período lá, nesses 2 mandatos que eu passei no Conselho, na realidade eu fui um aprendiz. Eu acho que a cooperativa é um ensino muito grande. Eu fiquei muito tempo no Hospital de Clínicas, na faculdade, e bem tardiamente que eu fui para a Unimed. Mas eu acho que o cooperativismo ele é apaixonante. O senhor foi para a diretoria... o Conselho de Administração e eu fui para a diretoria executiva. E eu me lembro de uma frase, até mal colocada, né, em que procurou até complicar o cooperativismo. Houve quem dissesse que o cooperativismo é o marxismo que deu certo. Mas não é. O que ele quis dizer é que no cooperativismo todos são iguais. O mesmo direito de voto, a mesma participação, entendeu? Mas, na realidade, o cooperativismo não tem nada de marxismo. Primeiro, porque a admissão é livre. E, para ser livre, você tem que ser democrata. Para ser democrata, você não é marxista. Então, eu aprendi muito. Agora, respondendo a sua pergunta, nós temos que nos preparar. Nós sofremos, nos nossos honorários, muitas vezes cortes, restrições, críticas que se faz à atual administração. Mas eu pergunto, eles fazem cortes por quê? Realmente tem que cortar na carne, entendeu? Eu não justifico, eu explico. Eu acho que muitas vezes poderia realmente ter algumas concessões. A gente vê colegas que têm a mesma tabela de 10, 20 anos atrás, alguns procedimentos, entendeu? Mas isso é tudo com diálogo. O pessoal que está lá é um pessoal de diálogo, cada um deve procurar a cooperativa e se manifestar, né, naquilo que acha que pode ser melhorado. E como que o senhor enxerga o papel da cooperativa no aspecto social? É importante? A nossa cooperativa tem um papel social importante? Sem dúvida, ela tem 75% aqui da participação. Da participação na cidade, verdade. Dos planos de saúde. Então, ela tem hoje mais de 1.000 servidores, né, quase 1.400 servidores, 1.400. Eu fiquei sabendo hoje. Parece que é a empresa que mais recolhe impostos em Uberaba, entendeu? Então, ela presta um benefício social. Ela é uma empresa sólida. Por isso é que nós temos que, muitas vezes, eu entendo a direção, tomar algumas atitudes duras, muitas vezes, né? Mas, enfim, é esperar que os frutos aconteçam. Eu acho que no ano que vem deve existir sobras, é um período que passa de muita dificuldade. Embora recebamos menos por procedimentos, as sobras vêm compensar uma parte dessa aí. Mas a função social dela é enorme, porque ela atende todos, né? Com vários planos, com vários tipos de atendimento, né? Inclusive o atendimento domiciliar, entendeu? A Unimed cresceu muito. Hoje a administração dela é complexa. Eu vejo os colegas que dedicam na diretoria, eles não vão lá 5 minutos ou 10 minutos ou uma parte do dia. Vão praticamente todos os dias. Às vezes o dia todo. O dia todo, não é? entendeu? E eles se ocupam nos finais de semana, e eu tenho certeza disso, que eles trabalham em prol do cooperativismo mesmo. O que precisa haver é, muitas vezes, voltar a ter mais os cafés com cooperados hoje, né? Mudou até o nome, né? Exatamente, para que se participe mais, explique mais, diga o que está havendo, né? Porque o mineiro fala, o que apaga um fogo é um contra-fogo. Viu uma notícia, você manda outra, mas você tem que dar contra-informação. E muitas vezes tem contra-informações que desgastam a diretoria. Então a diretoria tem que se manifestar mais vezes, né? Dando essas explicações do que está acontecendo, porque eu acho que tudo, o relacionamento, o clima fica bem melhor, familiar, né? Porque nós, na nossa Unimed, nós podemos dizer que nós somos uma família. Doutor Nilson, a tecnologia aproxima ou afasta o médico do paciente? E qual o risco da desumanização do médico? Isso depende de quem, né? Quem está lá na frente.
Tem pessoas que são sensíveis, né? São dotadas de críticas e de autocríticas, né? Ela sabe que a tecnologia é uma evolução. A inteligência artificial, por exemplo. Eu acho que E a sedação fora do centro cirúrgico é um futuro próximo, isso? a inteligência artificial não vai ser uma realidade, já é uma realidade. Já é uma realidade. E a sedação fora do centro cirúrgico também já acontece, né? As clínicas, por exemplo, de endoscopias, né? O anestesista vai lá, entendeu? As biópsias prostáticas, mesmo dentro do próprio hospital, não é dentro do centro cirúrgico, são sedações, né? São sedações leves, né? Em que você mantém o paciente com pouca depressão respiratória, com drogas que não deprimam, apenas tira um pouco da consciência dele e alguma analgesia, você não dá uma sedação profunda, né? Mas a sedação é necessária. O que nos preocupa é que, se for fazer um levantamento, a prevalência de complicações fora do centro cirúrgico é maior do que dentro do centro cirúrgico. Quer dizer, o colega tem que se precaver, selecionar os pacientes. A responsabilidade ética dessa nova geração? Olha, depende dos seus formadores, porque existem os formandos, e os formadores estão conseguindo se comunicar com o jovem, porque eu me lembro muito, tem uma expressão que eu criava, quando você tem na sua frente o residente do primeiro ano, o R1, o residente do segundo ano, R2, o residente do segundo ano, R3. O R1 é humilde, ele sabe te ouvir porque ele sabe que ele não sabe nada. O R2 acredita que caminha com os próprios pés. E o R3 acha que sabe mais do que o professor. Com bastante frequência a gente vê isso. Pois bem, tudo depende de quem, porque as pessoas têm que se autopoliciar, têm que ter autocrítica, entendeu? Mas é muito difícil, porque o pessoal fala, é questão de bom senso. Mas você já viu em alguma assembleia alguém levantar a mão e dizer, eu tenho mau senso? Ninguém levanta a mão. Todos acham que tem bom senso. Principalmente quem não tem bom senso, acha que tem bom senso. Então, essa questão depende muito de quem. Se a pessoa tiver equilíbrio, ela tem que ter crítica e autocrítica, ela tem que se conduzir. Sabe que existe o espaço para a tecnologia, é necessária, entendeu? E não pode se abandonar a medicina clássica, entendeu? Nós estamos chegando na parte final nossa, do nosso podcast, e nós temos tantas perguntas aqui que nós ficaríamos mais 1 hora, 2 horas aqui, e aí não conseguiríamos responder tudo. Quando olha para trás, o que enche o senhor de orgulho? Até eu prefiro dizer que nem é um orgulho, né? É de alegria, né? Porque o orgulho é um dos 7 pecados capitais. Então, eu falo, o que me deixa com alegria, com satisfação, é saber que eu participei da história da nossa Faculdade de Medicina, principalmente, dei alguma contribuição, como todos os colegas, diretores, reitores, que ocuparam cargos que por lá passaram, né? Ninguém é dono da verdade, né? Então, acho que a minha passagem por lá, eu sempre procurei conviver bem com as pessoas, sempre tive na minha cabeça um lema que Juscelino Kubitschek dizia. Ele dizia, se o bem eu não fizer a alguém, o mal eu não farei também. Então, eu nunca tive problema pessoal com qualquer que seja. Tive problema com 2 colegas por questões políticas dentro da faculdade, mas nunca foi questão pessoal. E que conselho, doutor Nilson, o senhor deixaria para os jovens médicos? Posso dizer, um velho médico para um jovem médico, não é? Um experiente médico, como o senhor tem toda a sua trajetória, o seu caminho cheio de glórias, sempre venceu todas as grandes batalhas, principalmente dentro da administração da nossa FMTM, dentro da Unimed, dentro do Hospital Unimed hoje. O senhor deixa um legado extraordinário. O que o senhor poderia falar aos jovens? Eu diria ao jovem aquilo que eu aprendi com os mais idosos, né? Repasso. Assim,
uma das pessoas mais admiradas no nosso tempo era o professor Randolfo Borges Júnior. Ele deixava uma mensagem para que ele quisesse ser um bom profissional em qualquer área, mas servia também para a medicina, que você deveria cumprir 3 quesitos. Primeiro, ser competente, ou seja, fazer bem aquilo que você propõe fazer. Segundo, ter dedicação, ter vontade de trabalhar, ser solícito. Chamou, vou trabalhar, não ter preguiça. E, por último, ter relações humanas. Você sabe de colegas que tinham os 2 primeiros, não tinham o último, depois perderam a clínica. Isso é muito ruim. Uma outra referência eu faria do próprio Dr. Adílio Jatene. O Dr. Adílio dizia que o médico devia atender um paciente como se ele estivesse atendendo a própria mãe ou o próprio filho. Aí ele atenderia diferente. Ele dizia mais, a função do médico é curar. Se não puder curar, ele deve aliviar. Se não puder aliviar, ele deve consolar. Essas são as palavras do Dr. Adílio. E, por último, tem um outro colega, se você me permitir, chamava João Paulo de Figueiredo Drummond. Ele foi um staff lá no Hospital Pedro Ernesto, da Universidade Estadual da Guanabara, um baiano, muito tranquilo, que foi um ano muito difícil para ele, naquele ano de 71. Uma das filhas, a única filha que ele tinha, das mulheres, saltou do Cristo Redentor suicidando. Um dos filhos e a esposa, tragédia, né? Um dos filhos e a esposa ficaram esquizofrênicos. E ele passou a ter a PMD, psicose maníaco-depressiva, ou chamado transtorno bipolar. Ele superou tudo isso, estou dizendo ele porque, para dizer ao jovem o que aconteceu com o Dr. Drummond. Resiliência. Ele depois passou para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, prestou sua livre docência, né, que não tinha doutorado naquela época, aposentou aos 70 anos, foi para Florianópolis, abandonou a anestesiologia, passou a fazer apenas clínica de dor, onde ele e o colega Dr. Jaime Olavo Marques escreveram um livro, Dor Neuropática, um livro muito bom, muito didático. Eu tenho esse livro dele. E depois, o Dr. Drummond escreveu um texto dizendo que o médico, ao exercer medicina, precisava cumprir os 5 Hs. O primeiro H é o H da honestidade, que é necessário em qualquer profissão lícita, não apenas na medicina. O segundo H é a humanidade. O paciente é um ser humano, precisa ser tratado como tal. O terceiro é humildade, que é uma forma mais avançada da humanidade. O paciente está fragilizado, ele quer ser ouvido, ele quer falar, e o médico não pode ter aquele corre-corre. O quarto H é a habilidade para você trabalhar com os Hs anteriores. E, por último, aconteça o que acontecer. O médico ainda tem que manter um bom humor, porque no momento de estresse, muitas vezes, ele se perde, então ele tem que manter o humor. Mas, por outro lado, se você pudesse permitir, não sei se eu estou encerrando, eu gostaria de lembrar aqui um pequeno poema que foi declamado pela professora Maria Lúcia Cardoso, que era uma enfermeira, professora aposentada pela Universidade Federal de São Carlos, que esteve aqui a primeira vez em novembro de 1988 com a comissão visitadora do Ministério da Educação para reconhecer o curso de enfermagem. Depois ela voltou para ajudar a implantar o curso de enfermagem. E ela declamou esse pequeno poema, que é de um autor inglês desconhecido, muito interessante. São 7 mensagens, mini mensagens, mas cada uma muito profunda, no meu modo de entender. Todos nós clamamos do tempo. E o texto, o título desse poema é Arranje Tempo. Então, primeiro, arranje tempo para pensar. É a fonte do poder. Arranje tempo para ler. É o alicerce da sabedoria. Arranje tempo para rezar. É a maior força sobre a terra. Arranje tempo para fazer amizade. É o maior presente que Deus nos deu. Arranje tempo para amar. É uma dádiva divina. Arranje tempo para dar. O dia é curto para sermos egoístas. Arranje tempo para trabalhar. É a força do sucesso. Então, tudo isso, em qualquer local, esse poema é um poema que realmente encerra tudo isso. E nós que estamos chegando à terceira idade, já chegamos, né? Você pergunta assim, eu preciso arranjar tempo. Então, aqui nós temos 7 quesitos
de 7 mini pensamentos, né? De um autor inglês que é desconhecido, mas que é muito profundo. Eu acho que serviria não apenas para o jovem médico, mas para qualquer cidadão. E o que falta ainda para o senhor realizar? Na realidade, eu brinco muito com meus colegas, né, quando eles perguntam, né? Nessa fase que a gente está, a gente não tem grandes realizações mais. A gente fala que a gente quer ter aquilo que é desejável, né? A qualquer ser humano, principalmente na terceira idade, né? Saúde e paz, né? Paz significa tranquilidade, né? Tem vários tipos de paz. Paz espiritual, a paz física, mental, né? Paz financeira. Então, na realidade, eu não tenho grandes aspirações, porque eu já passei por muitos cargos e eu acredito que no Brasil, de uma maneira geral, o idoso ele não é tão valorizado. É conhecida aquela citação de uma empresa brasileira que foi ao Japão, onde o CEO tinha 80 anos, e perguntaram a eles por que aquele CEO, o diretor-geral da empresa, tinha 80 anos. Foi porque nós não encontramos alguém mais idoso. Então, se a pessoa tem a cognição, tem a capacidade, entendeu? De falar, de orientar. Eu lembro Winston Churchill, aos 81 anos, era primeiro-ministro do Reino Unido, enquanto que Nero, aos 26 anos, pôs fogo em Roma. Então, a idade por si só não significa muita coisa, né? Então, eu não tenho grandes aspirações. Eu pretendo, nessa minha caminhada final, não sei quanto tempo nos resta, né? Eu já ultrapassei a vida média dos brasileiros, dos homens, né, que seriam 76, 77 anos, estou com 79, mas eu ainda me sinto bem, né? E digo meus colegas continuarem a me vigiar para que eu não faça nenhuma bobagem. Um minuto para o senhor encerrar o seu pensamento, as suas mensagens. Eu já disse tudo o que eu gostaria de dizer nessas mensagens, né? Citando aqui o professor Randolph, o professor Adib, o Dr. Drummond, e essa mensagem também desse poeta inglês desconhecido. Mas eu sempre digo o seguinte: o mundo está bem se você estiver bem, né? Não existe ambiente bom se as pessoas não estiverem neles forem boas. Faça aqui a você essa afirmação, porque você me disse certa vez que seu pai, grego, com a sua mãe, conheceu praticamente o mundo todo, e você me disse que o seu pai disse: Deus varreu o mundo, tudo de bom ele colocou nesse país. Aqui nesse país. Meu então, pai era o Brasil, brasileiro, mais brasileiro do que muitos brasileiros. O Brasil tem tudo para dar certo. Era um grego mais brasileiro do que muitos brasileiros. Mas o que eu acho que dificulta esse país está na frase do Aldo Rebelo, quando ele veio aqui dar uma palestra para nós, no curso da Associação de Diplomados. Oportunidade de vê-lo na ADESC. Na Associação dos Diplomados com o Superior de Guerra, ele disse a seguinte frase: o brasileiro tem muita união em saber apontar os problemas, mas falta união em apontar as soluções. Então, nós vemos em todas as áreas, tem uma desunião, quer dizer, eu falo nem é polarizado, é radicalizado. Então, nós precisamos um pouco de paz, né? Acabar com os extremismos, de pessoas que tragam inteligência emocional à nossa administração pública, em todos os níveis, né? É isso que eu espero que o nosso país, porque tem tudo para dar certo. Dizia o pessoal que nós temos o clima, temos a tecnologia e temos o conhecimento, principalmente na área da produção de alimentos, onde o Brasil, até 2030, ele tem condição de aumentar até 40% a produção de alimentos, coisa que país no mundo não tem. Então, a minha mensagem é uma mensagem de otimismo, né? Lembrar que muitos vieram antes de nós, fizeram a sua parte, e nós, assim como você, Constantino, também, você foi uma pessoa muito solícita, e toda vez que eu me lembro de você, não me lembro de você ter alterado a voz em local nenhum. Eu posso dizer que você é um algodão entre os cristais, entendeu? Você é uma pessoa benquista, entendeu? Bem aceita. Isso é muito bom. Até essa iniciativa sua, porque isso faz parte da nossa cultura. O que é que nós temos de história, entendeu? Eu tenho mais dados para contar, mas o tempo não permite.
Mas, enfim, o que foi permitido, nós falamos aqui, demos o nosso depoimento de vida. Né? É o que eu Sem tinha. dúvida, doutor Nilson, nós tivemos o passado, né? Tivemos o presente e tivemos o futuro com as suas mensagens, com a sua vida dentro da medicina. Doutor Nilson, em nome de todos do Falando Grego, nosso muito obrigado. Sua história é inspiração para quem acredita que a medicina transforma realidades. Obrigado pela generosidade e pelo serviço dedicado à ciência, à universidade e à saúde de Uberaba. Muito obrigado, doutor Nilson. Eu aqui agradeço as palavras. E você que nos acompanha, continue aqui conosco no Falando Grego. Inscreva-se, compartilhe e até o próximo episódio. Καλησπέρα σας.